soninho. Acho que eu vou dormir só um pouquinho. Minha avó e a minha mãe. E eu, que sou um crisântemo. Crisântemo? Sim, mas pode me chamar de Cris. E foi daqui, desse lindo jardim, que eu e toda a minha família vimos todas as coisas acontecer desde a criação. Desde a criação? Sim, quando Deus criou Adão e Eva. Mas que lindo era aquele jardim do Éden. Aí depois o homem pecou. E quando o homem pecou, só aconteceram coisas terríveis. Caim matou Abel. Todos os homens se tornaram maus. Mas que triste. Mas todos os homens ficaram ruins. Todos mesmo? Sim, todos. Mas esperem! Houve sim um homem que não se tornou mau. O nome dele era Noé. Noé? Sim, Noé. Deus disse a Noé que mandaria um dilúvio. Dilúvio? Vocês nunca ouviram a história de Noé e o dilúvio? Nós adoramos histórias. Posso chamar alguns colegas? Pode, assim, um pouquinho. Pessoal, vamos escutar a história. Nossa, que bonito! E você não tem amigos também, não? Pode chamar o seu também. Pessoal, tá na hora da história. Sempre. Nossa, ela se socializa muito, né? Tem muitos amigos. Quanta criança! Oi! Eu sou um crisântemo, mas podem me chamar de Cris. E a partir de agora, nós vamos fazer uma grande viagem. Todos nós aqui seremos crianças. Iremos usar nossas imaginações para fazermos uma longa viagem até o tempo de Noé. Combinado? Eu não ouvi. Combinado? Muito bem. Então, crianças, como eu havia dito para as duas amiguinhas, tudo na terra naquele tempo ia muito mal. As pessoas só faziam o que queriam. Se casavam, faziam festas, mas ninguém se lembrava do nosso Deus. Elas só faziam o que queriam. Todo mundo era mau e todos os meninos levados. Todos os meninos levados. E eu obedecia, papai e a mamãe.
caixinha é tão grande. Vocês podem me ajudar a procurar minha Bíblia? Procura aí, por favor. Ah, mas olha só onde ela se escondeu. Na árvore do conhecimento. Ela sempre fica aqui, é porque eu esqueço. Olha só o que é que a Bíblia diz em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Quando a Bíblia fala todos, são todos mesmo, sem tirar ninguém. O pecado é uma coisa terrível. Ela deixa o homem, separado de Deus. Quando você coloca o seu pé para que seu colega caia, quando você conta uma mentira, quando você deseja coisas ruins para as pessoas, tudo isso é pecado. E o pecado nos deixou distante de Deus. E Deus ficou muito, muito triste. E Ele resolveu que iria destruir toda a humanidade. Tudo que houvesse na terra seria destruído. Todos os animais, todas as plantas, tudo seria destruído por causa do pecado do homem. Mas houve um homem que alegrou o coração de Deus. Em meio a toda a humanidade, esse único homem era justo e bom. O nome dele era Noé. Noé era um homem justo e bom. Noé era um homem justo e bom. Deus amava Noé, porque foi Deus quem criou Noé. Deus criou todas as coisas. Criou a mim, criou cada um de vocês, criou os nossos bichinhos de estimação. Alguém aí sabe me dizer mais alguma coisa que Noé criou? O papai e a mamãe. O papai e a mamãe. Como é bom a nossa família. Deus criou a família e Ele havia criado a família de Noé. Então, quando Deus resolveu destruir tudo e se
família. Então o Senhor chegou para Noé e falou: Noé, construa um como é o nome, hein? Aquele negócio grande que as pessoas entram dentro. O helicóptero. Não, helicóptero não. Grande, como é o nome? Uma nave espacial. Não, nave espacial não. Uma arca. Foi isso que Deus disse para Noé. Ele disse: Noé, você vai construir uma arca. Deus disse para Noé direitinho todas as medidas que ela deveria ter: o comprimento, a largura, a altura, quantas janelas ela deveria ter. Deus falou tudo para ele. Essa arca tinha que caber Noé, a esposa dele, os 3 filhos de Noé, que são Sem, Cã e Jafé. Aí tinha que caber também as esposas dos filhos de Noé. Vocês entenderam? Assim, Noé, a esposa dele, aí o Sem com a esposa dele, o Cã com a esposa dele e o Jafé com a esposa dele. Nossa, quanta gente, hein? E além disso, Deus disse para Noé que mandaria um casal de cada espécie de animal. Eu acho que Deus disse para Noé construir foi um barcão.
ele de louco, falando de sua família. Mas sabe o que foi mais importante? Noé não desanimou e ele resolveu fazer o que era certo. Noé obedeceu a Deus. E você, criança, também pode obedecer a Deus e fazer o que Ele manda. Mesmo quando parecer difícil, obedecer a Deus é sempre o melhor. As pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer.
Ele é fiel. Meu Deus é fiel. Ele é fiel. Cumpre o que diz. Noé foi um homem fiel ao nosso Deus. Noé fez tudo o que Deus ordenou. O Senhor disse como era que ele queria a arca. E Noé foi lá, e mesmo com todas as pessoas rindo dele, Noé obedeceu ao nosso Deus. O meu desejo é que cada um de vocês, crianças, seja obediente a Deus, assim como Noé foi. Todas as pessoas riam dele, mas ele não ligava. Demorou 120 anos até a arca ficar pronta. Já pensou? 120 anos e todas as pessoas rindo de você, falando da sua família e nenhuma delas acreditando no seu Deus? Durante todo aquele tempo, Noé falou para as pessoas que Deus mandaria o dilúvio, que Deus mandaria muitas águas do céu e que tudo que existe na terra iria morrer. Mas nenhuma daquelas pessoas quis se arrepender do seu pecado. As pessoas não quiseram ouvir o que Noé falava. Mesmo assim, Noé foi fiel e continuou falando do amor de Deus para todo aquele povo. Noé falava, sua esposa falava, os filhos de Noé e as esposas deles falavam para as pessoas a respeito do nosso Deus, que o nosso Deus poderia salvá-los também. Mas as pessoas, não queriam saber do nosso Deus, levavam a sua vida como bem queriam e riam de Noé. Mas mesmo depois de tanto tempo, as pessoas achando que aquele projeto não daria certo, a arca ficou pronta. E as pessoas agora pensavam, olha aí, ficou pronto o grande barco. O que ele vai fazer com esse grande barco nessa terra seca? Mas Noé foi obediente a Deus. E Deus mandou que Noé entrasse com toda a sua família dentro da arca. E foi isso que Noé fez. Ele, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos entraram naquela grande arca. E pronto. Depois disso aconteceu algo muito importante. Mas agora sim, eu acho que eu esqueci o que foi. Entrou Noé e sua família. Acho que está faltando alguma coisa. O que será? Entrou Noé, a família dele. Está faltando alguma coisa? Não, comida não. Comida tinha lá de sobra. Deus tinha avisado que os animais comiam muito. Será o que era que estava faltando, hein? Os animais! Não, roupas. Noé deve ter levado roupas, né? Ele não era bobo nem nada, né? Será o que era que estava faltando mesmo, hein? Os animais! Ah, os animais! Desculpa, gente, é porque às vezes assim eu fico pensando alto e não escuto o que as pessoas
já estavam lá dentro. Deus mandou todos os animais, Noé nem precisou se preocupar. E depois disso, aconteceu também algo muito importante. Eu acho que eu esqueci. Mas sabe o que é? É porque ontem, quando eu estava brincando aqui pelo jardim e cantando, eu bati a minha cabeça. Aí eu esqueci, porque eu nunca esqueço das coisas. Vocês estão rindo de quê? Eu nunca esqueço mesmo. Eu sou uma pessoa inteligente. Uma flor inteligente. Eu esqueci assim, agora estou esquecendo. Mas eu tenho uma pessoa que pode contar essa parte da história para vocês. Porque essa parte eu só lembro que tinha muita água. Mas eu tenho uma priminha, a Florinha, que sabe essa parte da história. Vamos chamar ela? Florinha! Olha aí a Florinha! Vamos ser toda a água, que eu sei essa parte. E a Florinha vai nos ajudar. Florinha, você pode contar para eles o que aconteceu depois que Deus fechou a porta da arca? Pode sim. Então nós seremos água. Alô, som.
Foi muita água que caiu durante todo aquele tempo. Mas Noé estava dentro da arca, protegido com todos aqueles bichos. Noé teve que esperar e ele fez isso direitinho. Ainda bem que lá dentro tinha muita comida. Por falar em comida, me deu uma fome. Se alguém aí tiver com fome, vocês podem comer